Bom dia! Hoje, dia 1º de outubro de 2025. Estamos no 10º mês do ano. O texto de hoje mostra como Salomão recebeu sabedoria, inteligência e perspicácia de Deus. No capítulo 3, versículos 16 até o versículo 28, lemos: história bastante conhecida por aqueles que acompanham a Bíblia e conhecem a palavra de Deus. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois, colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. A primeira mulher respondeu: não é não. A criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e a que morreu é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu e nem dela. Aí Salomão disse: não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Até aqui a leitura de hoje. Se eu não comentar nada sobre esse texto, ele por si só fala e não precisava que fosse comentado. Mas vamos lá. Salomão tinha acabado de ter tido sonho. Deus havia lhe concedido, então, já que ele pediu sabedoria, inteligência, riquezas, abundância de tudo que ele precisava e de tudo que ele nem tinha pedido. E parece que um teste é colocado em frente a ele com estas duas mães, duas prostitutas, segundo o texto bíblico. As duas dão à luz com diferença de 2 dias. Uma rola sobre a criança e a mata sufocada, troca as crianças e vão parar na frente do rei. A mãe do menino que está vivo faz a sua defesa, faz a sua explicação. Mas a outra insiste que o filho vivo é o dela e o morto é da primeira mulher. O rei Salomão escuta tudo isso, as duas discutem e ele age com sabedoria. Não pense que Salomão não sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a verdadeira mãe, aquela que criou o seu filho, aquela que era a mãe verdadeira, não deixaria de forma alguma que a sua criança sofresse algum mal. Uma mãe que ama seu filho vai abrir mão de tudo em prol da criança. E Salomão, na sua sabedoria que Deus havia lhe dado, sabia que esta prova seria o diferencial. Quando ele manda, após elas discutirem, trazer a espada e cortar a criança ao meio, o que ocorre? A mãe amorosa, aquela que era a mãe verdadeira da criança, ao ver que seu filho seria cortado ao meio, e aí teríamos 2 crianças mortas, uma que já tinha partido e o filho que ela tanto amava. Esta mãe rapidamente parte em socorro do seu filho e diz: Senhor, meu rei, não mate a criança, dê essa criança a ela.
mesmo que não seja filho dela, que ela crie ele, mas não o mate. Tamanho o amor desta mãe. Ela corria o risco do rei poder achar que ela estava mentindo, que era a mãe da criança. Mas o rei tinha sabedoria e inteligência. Veja que a segunda mãe, a que havia deixado seu filho morrer sufocado sob ela, quando o rei diz para cortar a criança no meio, ela não tem amor por essa criança. Ela só a queria. E ela diz, está certo, corte a criança ao meio, assim nem ela, nem eu teremos um filho. Egoísmo, maldade, falta de amor. Foi isto que a segunda mãe da criança morta, que havia tido seu filho morto, sob o peso do seu corpo, sufocando. A maldade era tanto que ela preferia que a criança da outra também morresse, para que nenhuma das duas tivesse a criança. E aí o rei diz, deem a criança para a primeira mulher. Não diz aqui no texto, mas o rei sabia na sua sabedoria e inteligência que aquela mulher demonstrou tamanho amor pelo seu filho, que preferia dá-lo a outra mulher do que vê-lo morrer ali. Filhos, entendam que uma mãe, salvo alguns casos especiais, sempre dará prioridade a você. Sua mãe vai batalhar por ti, vai dar a vida por ti, vai lutar por ti. Uma mãe prefere deixar o seu filho aos cuidados de outra pessoa do que vê-lo sofrer, vê-lo passar fome, vê-lo passar por agruras da vida. Uma mãe amorosa sempre dará conselhos e também puxará as orelhas. Como dizem, nada que um chinelo Havaianas não alcance o lombo de uma criança ou de um adulto quando ele não obedece à sua mãe. Não estou aqui aludindo a espancamentos. Estou dizendo do chinelo como forma de dizer, às vezes temos que ser duros. Às vezes precisamos nos posicionar como pais, como mãe e como pai. E dizer o que é certo e o que é errado. Mostrar o caminho. Para que no futuro não digam, você não me encaminhou no caminho correto. Você não me encaminhou para encontrar o caminho certo, rumo à salvação. Você não me ensinou a orar, não me ensinou a caminhar na trilha que Deus determina para a nossa vida. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu muito mais. Peçamos nós, você mãe e eu como pai, que Deus nos dê sempre sabedoria, nos dê coragem para dizer o que é certo e o que é errado para nossos filhos, nossos netos, que possamos mostrar sempre o caminho correto e julgar tudo com amor e carinho e com sabedoria, como Salomão fez. A sabedoria de Salomão, neste caso, mostrou ao povo de Israel que eles tinham um rei sábio e que sabia discernir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro. Peçamos a Deus que Ele nos ajude sempre também a entender os seus caminhos e ver a verdade que está na sua palavra todos os dias. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós no correr desse dia 1º de outubro e que possamos ter um mês abençoado em nossas atividades, no nosso convívio com a família e na nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Bom dia.